vem a irmã Mariana, a irmã Jaqueline e o irmão Giovanni. A irmã Mariana me ligou ontem, avisando de um sobrinho dela, parece, 8 anos de idade, estava indo para a escola, quando foi atropelado por um carro e está em estado gravíssimo no hospital, né? Nós vamos nos colocar de pé, vamos orar primeiro, vamos levar essa criança diante de Deus. Vamos lembrar do irmão Adil também. Ontem eu estive no hospital visitando ele. Pai Celestial, nós colocamos diante de Ti o Thales Peixoto, que o Senhor estenda as suas mãos naquela UTI ali, Senhor. Que o Senhor dê a vida de volta para aquela criança. Senhor, ainda é um inocente, dentro da idade da responsabilidade. Eu te peço que o Senhor dê a graça e a cura, que o Senhor dê a libertação, o Senhor dê a vida e opere o milagre, Senhor, naquela criança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também pelo irmão Adil ali no hospital. Te peço a tua bênção para ele. E agora venha falar conosco através da sua palavra. Amém, Jesus. Deus abençoe os irmãos. Vamos ler São Mateus 25, do 1 até o 13. 25. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo. Sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Deus nos abençoe. Podemos assentar? Aos irmãos através da internet, eu era para dar tempo essa nota para vocês. Na nossa página do blog, A Voz da Esposa, blogspot.com.br, ali tem 2 contas, uma do Banco do Brasil e outra do Banco Bradesco, né? Então vocês que depositam seus dízimos, suas ofertas, e às vezes me pede o número de conta, você pode encontrar ali no blog, ali, dados bancários, você vai encontrar ali 2 contas, que você pode depositar em qualquer uma delas, né? Depois é somente nos avisar através do Face, ou por telefone mesmo, ou quando a gente for aí, vocês dão um recibo para a gente, somente para controle, né? Deus abençoe a cada um. Vamos falar mais um pouco sobre as nécias da terceira puxada. As nécias sempre existiram, né? As virgens nécias, elas estão desde Noé, né? Caim era uma virgem nécia, né? E
Então, as nécias desse dia, nós vemos que tinha também as nécias dos dias de São Paulo, né? Ali na primeira era da igreja, tinha as virgens prudentes e as virgens nécias também. Na segunda era, nos dias do irmão Brana, também teve as virgens prudentes e as virgens nécias. E hoje é o dia do ministério quinto, do ministério da esposa. Também hoje tem virgem prudente, tem virgem nécia. Lá no Egito, quando eles saíram do Egito, o irmão Brana disse que o problema que Israel teve, um dos grandes problemas, foi aquela mistura de gente que saiu junto. Aquele povo que saiu junto, eles não sabiam nada sobre a promessa que Deus fez para Abraão. Eles não conheciam nada sobre José, sobre aquele caixão que estavam levando, aqueles ossos. Eles não conheciam nada sobre a terra prometida. Eles eram mais alguns escravos que estavam ali no Egito e aproveitando a libertação eles saíram. É como uma fuga, né? Foi libertar 10, saiu 200. Mas o irmão Brana fala sobre essa mescla de gente. Está no capítulo 12, verso 38 de Êxodo. Também com o povo saiu uma mistura de gente, gado, ovelha, camelo e assim por diante. Só que eles não sabiam nada sobre sacrifício, sobre as festas, sobre a promessa do Messias. Eles não tinham conhecimento dessas coisas, né? Eles somente foram libertados. Nós sabemos também que eles não possuíram a terra, essa mistura de gente. Vamos ler um pouco aqui sobre essa mistura. O irmão Brana fala na redenção pelo poder, parece a partir do parágrafo 30, algo assim, eu estava vendo hoje. Ele estava falando dessa mescla, né? E a gente vê que também que essa mescla está nesse dia de hoje. Olha bem, 38. E assim também com eles, uma mistura de gente. Ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Junto veio essa mescla, essa mistura de gente. O irmão Brana, falando na mensagem sinal, ele diz que pessoas que saíram das denominações, quando eles não se convertem à mensagem, eles são piores do que as denominações que eles deixaram. Porque essa mescla é que trouxe problema no deserto. Essa mescla de gente, eles vieram da Babilônia, da Síria, da África, da Etiópia, né, que era a África. Então eles vieram com os seus costumes. Você sabe que cada um vai passando a sua religião. Os alemães, quando vieram, eles trouxeram o luterianismo para o Brasil, ou para onde eles foram. Se eles foram para a África, os luteranos levaram a doutrina de Lutero. Os presbiterianos trouxeram a doutrina de Calvino. Para onde eles migraram, também migrou também os seus costumes, as suas crenças. E da mesma forma foi esse povo. 40 anos no deserto, eles estavam ali, casando, tendo filho. Aquilo foi poluindo o arraial de Israel. Eles não entendiam nada sobre promessa de um Messias, sobre aquele sacrifício, sobre aquelas leis. É como o povo hoje. Você vê que o povo não entende. Você fala alguma coisa sobre novo nome, a mensagem de uma só pessoa, eles não entendem disso, porque não é promessa para eles. Aquela promessa não era para aquele povo. Agora, que eles foram libertos, não resta dúvida, foram. Que eles cantaram com Miriam, bateram pandeiro, dançaram ali na praia, viram os corpos do exército de Faraó mortos na praia,
gritaram junto, cantaram. Não é essa dúvida que eles fizeram aqui também. Eles participaram das festas. De repente até se circuncidaram, se tornaram prosélito à religião judaica. Como as pessoas, eles vêm, se batizam, carregam a mensagem, eles se tornam prosélito. Mas quando vem se tratar sobre as promessas, sobre a palavra do dia, eles não entendem nada disso. Eles entendem sobre o batismo, tem que ser o nome de Jesus Cristo, só que é rudimento. A gente continua batizando, mas só que isso é rudimento. Eles entendem ceia, também é rudimento. Você vê que um dia não era. Agora, quando vem São Paulo, ele já disse que é rudimento. A única coisa que não é rudimento é a revelação dos 7 selos. A revelação dos 7 selos não são parte dos 7 selos. Então essa mescla de gente foi um problema no arraial. Eles foram um problema, porque na veia deles não corria o sangue de Abraão. Que o negócio é se corre na sua veia o sangue dos 7 trovões, do novo nome, de Apocalipse 10, do 8 a 11. Isso não é invenção nossa, é Bíblia. Isso foi uma mudança de dispensação. Que quando vem a mudança da dispensação, o irmão Brana disse, o povo não percebe. E eles nunca vão trocar o vinho velho pelo novo. O velho tem mais sabor, está conservado, o povo já conhece. O novo ainda vai curtir, ainda tem que esperar o povo. Não vai embebedar, eles querem algo para embebedar, para ter um Pentecoste. E o novo não faz isso. Receita engarrafada. Receita ali nas pipas. O velho não, o velho já dá para ir tomando. Então essa mistura de gente, essas virgens nécias, eu notei uma coisa aqui, que estava lendo aqui em São Mateus 25, você sabia que elas disseram, as nossas lâmpadas estão se apagando, então tinha azeite. Tinha um pouco do Espírito Santo ali, né? Tinha um pouco, restava alguma coisa da primeira e segunda etapa, que eles conseguiam enxergar ainda. É igual os metodistas. Chegou a era pentecostal, ainda tinha um pouquinho de azeite. Cabia a eles encher. Mas deixaram escurecer demais. Se as nossas lâmpadas estão se apagando. Até que o esposo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele. Agora, dentro dessa terceira puxada, vemos as virgens nécias. Virgem porque é pura, não foi tocada. É um tipo da noiva de Cristo, só que é nécia. Jesus não vai casar com uma louca. Jesus não vai casar com uma nécia. Ele já casou, não casou com a nécia. Mas as prudentes tinham azeite. Suas lâmpadas estavam cheias de azeite. Já diz, virgens prudentes. O prudente vê o mal, disse Salomão, esconde-se. Mas os tolos, os simples, os incautos, passa adiante e sofre a pena. Sofre a pena.
Você sabe que uma palavra muda muitas coisas, uma só. Uma palavra muda muitas coisas. Você sabe que uma palavra do presidente Barack Obama muda muitas coisas no mundo. Ele é o homem que tem o poder da palavra. O Brasil não pode dizer que eu vou atacar a Rússia. Eu vou atacar tal país. Essa palavra não funciona. O Uruguai disse assim, eu vou atacar o Iraque. Não funciona essa palavra. Não tem força. Agora, Barack Obama tem. Os Estados Unidos têm força. A Rússia tem força. A Inglaterra, sua palavra tem força. Falando em termos de guerra, de política. Há países aí que suas palavras não têm força. Eles têm que ficar quietos os outros. A Venezuela não vai dizer, eu vou atacar os Estados Unidos. É 2 toques, chove de avião ali em cima. É só uma palavra do presidente. É avião de toda parte, submarino. Os homens nas matas. Bombardeia tudo. Não viu? O Iraque desafiando os Estados Unidos? Foi 2, prenderam até o presidente. Foi só uma palavra do presidente Bush. Só uma assinatura dele. Você vê que a palavra tem poder, mas tem que saber na boca de quem está. Na boca de quem está. O Brasil é gigante, é um grande país. Mas não para isso. A Argentina nem precisou ir na Inglaterra. A Inglaterra deu uma surra na Argentina aqui. Nas Malvinas, naquele tempo, quantos jovens morreram? Aí foi uma mulher só. Margaret Thatcher. Ela só deu a palavra. E os aviões vieram, submarinos. Centenas de jovens argentinos morreram, boiaram pelo Sinai. É uma nação que tem palavra ainda, que tem força na palavra. Então, como uma outra nação que não tem força diz alguma coisa, é assim. Agora, a nação está representada numa pessoa. O irmão Brana disse, quando a irmã Florence cantou, ele tinha orado por ela. E ele disse que ela foi curada. Ela vai ser curada. Ela foi curada. Deus a livrou daquele momento de morte. Ele disse, mas ela vai morrer em algum dia deste, entre 2 para as 3 de uma madrugada. E um dia ela cantou em Los Angeles. Brana conta na mensagem o poder de Deus para transformar. Ela cantou, e cantou lindo. Cantou muito lindo mesmo. E um irmão começou a falar em línguas e profetizar. Ele disse, ó filha de Sião, assim diz o Senhor. E houve um temor muito grande dentro daquele culto, daquele lugar, centenas ou milhares de pessoas. O profeta de Deus estava ali. Assim diz o Senhor, tu verás a vinda do Senhor, não passarás pela morte. Uma profecia tão poderosa que sacudiu até o filho do irmão Brana, Billy Paul. Billy Paul disse, pai, eu estou lembrado que o senhor disse que ela não ia morrer agora. Deus fala que ela vai morrer. Isso mesmo anjo que disse para mim, meu filho, que Los Angeles era fundo do oceano, ele disse que ela vai morrer num dia desse, 2 às 3 de uma madrugada. Então um dia, estando no hotel, o irmão Cauília recebeu uma ligação de ultramar, anunciando a morte da irmã Florence. O irmão Brana não chorou, nem nada, né?
Claro, sentiu. Mas ele pergunta que hora foi? 15 para as 3, 2h45. Ele disse, era só isso. Deus falou que ela ia morrer. Agora vem uma pessoa e fala em língua, interpreta, sacode a audiência, né? Aquilo parece que tocou só fruto podre mesmo, né? Caiu tudo. Aquele vento que veio. Até o filho do profeta disse, pai, eu não sei, mas muito poder tira aquele culto. Agora veja bem, com quem é que estava a palavra? Saiu da boca do irmão Brana, vai morrer. Saiu da boca do outro irmão, cheio de poder, não vai. O cordeiro saiu do trono. O irmão Brana pregou no primeiro selo. Logo quando ele abriu o selo, ele já disse que o cordeiro saiu do trono para revelar os mistérios. Depois de 40 anos, nós ficamos sabendo aqui no Brasil que o cordeiro saiu do trono. Mas quantos pregadores estavam pregando? Quantos pregadores estavam pregando no mundo que o cordeiro tinha saído do trono? Quantos estavam pregando que o novo nome era Brana na Índia, lá no Congo, nas Áfricas, na América Central, no Caribe? Chegaram até a batizar o nome do irmão Brana, mas só funcionou quando essa palavra chegou na boca certa. Não adianta você dizer que fulano pregou primeiro, mas não funcionou. Ciclano também pregou, mas não funcionou. Você tem que ver que funcionou, funciona só com a pessoa certa. E aquele senador da América pode, não, vamos atacar o Iraque, vamos atacar. Não, tem um homem ali que tem a palavra final, que é o presidente. Depois de Brana, é a esposa. A palavra que funciona é que sai da boca dela. João come o livrinho e profetiza outra vez. E eu posso pregar um monte de mensagens e dizer que isso é isso. Não, mas só funciona numa boca. Eu tenho que estar atrás daquela boca. Vocês estão entendendo? Então, foi falado primeiro aqui, foi em português, gente. Que o reverendo lá da América pregou, que Nova York pregou no inglês. Mas quando Deus veio tratar com a sua noiva, a morena, tratar com as 7 nações, ele usou um idioma desconhecido do inglês, desconhecido do espanhol, português. As vigilâncias dentro de Apocalipse 10, 8 a 11. Eu vi um irmão, um pregador africano, uma vez falando que houve um grande massacre em um dos países africanos. Um grande massacre mesmo. Porque foi derrubado um avião e um jornalista disse que foi determinada tribo que fez aquilo. Então aquela nação foi, ora, uma palavra, fora de lugar.
Não tinha sido aquela nação, mas saiu no jornal. Você veja bem a força da palavra. O avião tinha sido derrubado, mas era por outro. Mas ele disse que foi outra. E morreram milhares de pessoas. Porque eles foram ali, bombardearam, metralharam, por causa de uma palavra errada, fora de lugar, que não estava saindo da pessoa certa, porque ele não viu, ele ouviu de terceiro. Quando Ahimaás foi levar a notícia da morte de Absalão para o rei Davi, Davi perguntou para ele: como está o jovem Absalão? Ele parou. Olha, rei, eu vi um grande alvoroço, a coisa não estava boa lá, não. Não, eu quero saber do jovem. Olha, não vi. Então fica de lado, porque está vindo um outro corredor. Teve aquele que chegou primeiro para trazer novo nome, Cordeiro Senhor do Trono, mas ele não sabia explicar isso. Ele não tinha visto isso. Nesse andou com o irmão Branham, mas não viu nada. Quando o gentil chegou, o etíope, o homem de cor, Davi disse: manda ele vir, ele traz coisa boa. Quando ele entrou, Davi perguntou: e o jovem Absalão? Ele disse: está morto. Porque ele tinha visto. Ele não ouviu de terceiro, ele viu. E ele tinha a palavra. Joabe disse para o Ahimaás: você não tem a palavra hoje. Você não tem boas novas hoje. Você não pode correr hoje. Não, eu posso. Aí foi. Nova York correu. A Índia correu. Mas não tinha mensagem ainda. Correr sem mensagem. Agora, quando João veio no ano 2000, ele não estava correndo sem mensagem, não, gente. Você viu o que produziu? Você não está vendo o que está produzindo no Brasil? E os outros produziu o quê? Sei que você está me ouvindo aí do outro lado. E os outros, o que produziu? Cadê o MP3 dos outros? Manda para nós o MP3 dos outros, com a data, quando é que eles pregaram essas coisas. No nosso idioma. Viges nessa da terceira etapa. O Ahimaás: pois é, eu vi um grande alvoroço. O povo estava amontinado lá. Fica de lado. Aí o rei tem que mandar vocês ficar do lado. De lado. Ele apenas não juntou parágrafo, teve a revelação dos parágrafos. É uma vindicação ministerial de Deus no ministério da esposa nesse dia. Tem que saber da boca de quem está saindo. Cordeiro Senhor do Trono. Quantas vezes nós lemos esse selo para a igreja e chegava no parágrafo 30 da antiga tradução, aonde o irmão Branham diz que o Cordeiro deixou o trono do Pai, que a intercessão tinha acabado, e a gente ia para a igreja, tinha que ler a mensagem toda, tinha que rodar a fita do irmão Branham. Mas esqueceram que Apocalipse 10, 8 a 11 é para tomar o vinho e comer, e depois
Nós lemos para o povo, lemos, pregamos. O povo continua batizando gente, né? O avivamento denominacional de juntar membros ainda continua. Hoje é um tempo de colheita. Hoje não é mais tempo desse avivamento. O avivamento acabou. O avivamento da esposa hoje é a revelação. Ela chegou na revelação. Ela agora sabe quem é ela. Eu individualmente, como membro, sei quem sou. Você tem que saber quem você é. Tem que saber quem você é. Está terminando seu azeite. Está terminando a pregação. Está terminando. A esposa tem azeite. Elas disseram: está terminando o nosso azeite. Está apagando a nossa lâmpada. Está preto, o pavio está preto. Está saindo fumaça só. Vamos ler aqui o parágrafo. Revelação de Jesus Cristo, 114. Haverá pranto e lamentação. As virgens nessa estarão se lamentando. Elas representam a igreja que rejeitou o azeite, símbolo do Espírito Santo, para suas lâmpadas, símbolo do corpo, ou que retém o azeite, até que foi demasiadamente tarde. Eles eram gente boa, eram virgens. Isso significa uma categoria moral muito alta, mas rejeitaram a mensagem da hora. Essa semana eu estava lendo a mensagem do irmão Brando, ele falando aqui, Jeová Jireh, no finalzinho. E ele não estava pregando no Tabernáculo Brando, não. Deixa eu ver onde é que era. Em Louisville, Mississippi. E ele chamando o povo para receber o batismo do Espírito Santo. No quarto. E o povo estava vindo. Ele disse: na cinta, que tem mais gente que precisa receber. Aí eu achei tremendo isso. Mas a mensagem cisternas rotas, a partir do parágrafo 66, eu me perguntava: nosso povo tem batismo do Espírito Santo? Eles têm recebido o Espírito Santo? Eles têm recebido o azeite? Porque se tem azeite, não está em treva, está em luz. O azeite é o Espírito Santo, representa ele. O vinho é o estímulo da revelação. E os dois estão sempre juntos. Na adoração, vinho e azeite. Hoje eu estava conversando com meu bom amigo Dr. Lee Vene, o qual está presente agora. Ele é um teólogo e tanto, e assim nós geralmente temos algumas discussões muito boas sobre a Escritura, muito inteligente. E ele me perguntou certa vez o que eu pensava acerca da evidência inicial do Espírito Santo. Era falar em línguas?
Foi há muitos anos. Eu disse, não consigo entender isso. Ele disse, nem eu. Disse, ainda que me tenha sido ensinado isso. Ele disse, o que o irmão pensaria ser evidência? Eu disse, porque nós temos que saber onde nós estamos com os nossos pés parados. Recebeu você já o Espírito Santo? Desde que creste? Você está recebendo, como eu preguei esses dias? Todos os dias o Espírito Santo, o Espírito está recebendo. Tem muitos espíritos que se diz Espírito Santo, Espírito de igreja, Espírito de pastor, Espírito de iluminação, Espírito de encontro, né? E Espírito de companheirismo. São bons espíritos, mas são boas pessoas. Eu disse, a mais perfeita evidência que eu consigo pensar é o amor. Mombrana falando com o doutor Viveu. Assim fomos falando sobre isso, ele disse. A evidência mais perfeita é o amor. Mombrana cria que era o amor. Línguas ele não cria que era dons. Ele disse que não conseguia. Desde que ele viu aquilo lá em Michaiaca, ele não conseguiu. Então eu pensei que isso soou muito bem, de modo que simplesmente mantive isso. Se um homem tem amor, então manteve pregando aquilo. Você vai ler nas mensagens. Ele disse, e nós vamos orar por vocês até que vocês vão se sentir bem. Está no finalzinho ali da mensagem, Jeová Jireh. Talvez algum de vocês tenha suas dúvidas, suas perguntas também sobre isso. Mas o profeta vai esclarecer aqui para nós. Porém, certo dia, o Senhor, numa visão, me corrigiu. É bom quando Deus nos corrige. Somos filhos, somos prontos para receber a correção. Será que os pastores não estão prontos para receber a correção? Deus quer corrigir a igreja, corrigir o ministério. Onde você tem que parar, pastor, e dizer, eu ensinei errado todos esses anos. Eu não tenho vergonha de dizer ao meu povo, os vários grupos que eu atendo, sou pequeno. Mas eu ensinei errado por muitos anos. O irmão Brana disse, me mantive até que o Senhor me corrigiu. Você não ensinou que o novo nome era Jesus? Jesus não é novo nome, meu irmão. Ele, quando subiu, depois de vencer, já subiu com um novo nome. Ele esteve aqui no século XX com o seu novo nome, ele chamou Brana. Aquele homem não chamou Jesus, chamou Brana. Te corrige. O último eleito foi Brana, que entrou no cloro para poder revelar a coisa que estava escondida. Cordeiro saiu do trono. Hoje a mensagem é Apocalipse 10, 8 a 11. Você é um opositor a isso? Isso é a mensagem da esposa. Brana não tocou naquela escritura, como Jesus não tocou naquela última parte de Isaías 61. Aquela escritura não lhe competia. O Senhor disse para ele, não diga a ninguém. Aquela escritura não era para o seu dia. Aquela escritura era para os dias da esposa, João. Que é o João, o tipo da esposa, mas é um homem. Às vezes perguntamos para as pessoas, o que é a revelação? Não sabe.
A revelação é uma pessoa, está na mensagem, a semente da discrepância, eu até escutei ela todinha essa semana. Na voz do irmão Branda, a revelação é uma pessoa, é semente. No Brasil, surgiu uma semente, uma pessoa revelada, uma, e depois veio as outras. Mas teve que aparecer um grão de milho, plantou, né? Se a semente cair na terra não morrer, fica ela só. E depois, aquele grão traz mais umas 3 espigas, com dezenas de grãos, e você vai plantando, e de repente você tem um caminhão de grãos. A semente, a pessoa é a revelação. João era a revelação de Isaías 40, Malaquias 3, Brana era a revelação da palavra daquele dia. Agora, o duro é ensinar para mundo. Não nasceram para aprender. Nasceram só para evangelizar, trabalhar. São mudo, orelhudo. Eles nunca vão aprender essas coisas, gente. A gente quer ensinar para eles. Eles querem explicação. Os mudos dizem assim, mas vem cá, se o último eleito entrou, então nós ficar mesmo. Ficar na dualidade, na ressurreição isolada, né? Ficar nos seus encontros de pastores, ficar na sua tribulação, na sua pré-tribulação aí. Isso já é uma pré-tribulação, porque isso aí não vai levar vocês do rapto, não. Aí aparece essa coisa pirata nesses dias, também dizendo que crê no novo nome. Isso é o contrário a Esther. Quem era contrário a Esther era Amã. E a própria forca que ele preparou para Mordecai, ele foi enforcado. Não sabia que Esther estava numa consagração. Amã, você não sabe que a esposa está numa consagração dessa palavra. Ou você pensa que somos carnais? Se há um tempo de consagração, é este, que temos que consagrar nossas vidas a esta mensagem do dia, da hora. Porém certo dia o Senhor numa visão me corrigiu, e ele disse: a evidência do Espírito Santo eram aqueles que podiam receber a palavra. Nos dias de Pedro, da igreja primitiva, eles foram e botaram a mão sobre eles, e eles receberam. Nos dias de Paulo também, nos dias de Brana também, mas nos dias de João, da esposa, a evidência é por você poder receber a palavra. Nem amor, nem falar em línguas, mas é receber a palavra. Amém? Qual palavra? Do dia. Não é a palavra dos dias de Lutero, de Wesley, da primeira e segunda etapa, do irmão Brana, não. É a palavra do dia. O livro que foi comido está sendo reprofetizado. Porque agora só vale o que está sendo reprofetizado. Nem o profetizado mais, é o reprofetizado.
ele diz: quando vier sobre vós aquele Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele vos revelará essas coisas que eu vos ensinei e vos anunciará o que há de vir. Assim, aí está a genuína evidência do Espírito Santo. Ele nunca me disse nada errado até agora, que isso é a evidência do Espírito Santo, é aquele que pode crer na palavra, se você pode recebê-la. Porque Jesus nunca disse: quando o Espírito Santo vier, vós falareis em língua. Ele nunca disse que quando o Espírito Santo viesse, vós fariam qualquer coisa dessas. Porém, ele disse: ele tomará essas coisas de mim e vou-la anunciará, e vos anunciará o que há de vir. Assim, aí está a genuína evidência do Espírito Santo, conforme o próprio Jesus. É poder receber a palavra do momento. Nos dias do irmão Branda, irmão Branda cria que era o amor e pregou aquilo. Os irmãos têm amor uns com os outros. Ele viu que a ciência cristã também tinha mensagem igual a dele. Aí você descobre que os pentecostais têm a mensagem igual a sua. Tem igual, é o imitador. Mas sempre tem uma coisa que o imitador não descobriu. O dinheiro falso pode ser perfeito, mas é falso. Tem sempre uma coisinha ali que a Casa da Moeda vai descobrir. Ela coloca nos aparelhos e vai descobrir. Não importa quão perfeito seja. O perito pode ser o camarada que fez, ele pode ser da Casa da Moeda, um que trabalhou lá uma vez, mas ele nunca vai fazer como o original. Não. De volta à palavra original. Esse é o tempo da palavra falada. Goiânia tinha o seu slogan: de volta à palavra original. João, a palavra falada é a semente original. Vamos ficar de pé? Pai Celestial, te agradecemos por sua palavra, te agradecemos por este momento, pedimos que abençoe teus filhos, Pai, em toda parte. Te damos graça por sua palavra neste momento. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece a cada um, também o nosso culto que teremos lá em Bom Jesus e Jaquirama. Também oramos pela pequena Sharon, filha do irmão Joel, da irmã Adriana, que sofreu aquele tombo de cima daquela cama e quebrou a clavícula. Que a mão divina do Senhor seja estendida sobre ela e ela seja curada, que os seus ossinhos venham a colar, a ligar novamente, e ela tenha saúde perfeita, porque a tua cura e teu milagre é perfeito. E o Senhor os abençoe ali, irmão Joel, a irmã Adriana, os irmãos lá do Monte Bonito, lá, irmão Francisco, e todos os irmãos ali, as irmãs, aqueles novos que foram batizados, nossos irmãos aqui no Capão da Porteira. Meu Deus, que o Senhor dê alegria, que aquele menino volte novamente, ó Deus, que foi atropelado. Os nossos irmãos ali de Santa Maria do Herval, Pai, dê tua graça e tua bênção. Nossos irmãos por todo o Brasil, pelo mundo, que estão conectados conosco neste momento, ajuda cada um dos teus filhos. Nós pedimos a tua bênção, a graça, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.